Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Nós vamos dar sequência a essa série expositiva no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso número 4. Nós iremos até o verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso número 4. Esse é o nosso texto de meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí comigo. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus Pai, esta é a Tua palavra, capaz de nos transformar. Que o nosso coração e a nossa mente sejam iluminados pela exposição bíblica, é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos de vocês já sabem a essa altura que eu sou apaixonado pelo Japão. Tive o privilégio de visitar o país ano passado. Mas nem tudo são flores. No século XVII, o Japão decidiu apagar o cristianismo do seu território. Missionários foram expulsos, igrejas foram queimadas, cristãos japoneses, camponeses simples, passaram a se reunir em segredo, em cavernas, em celeiros, em campos de arroz. Essa era a realidade do Japão no século XVII. No romance, no livro O Silêncio, de Shusaku Endo, que mais tarde virou filme dirigido por Martin Scorsese, de mesmo nome, O Silêncio, nós acompanhamos missionários que entram clandestinamente no país e encontram algo perturbador. Uma fé que sobreviveu sem templos, sem proteção e sem reconhecimento público. Para identificar cristãos, o governo japonês usava uma placa chamada Fumi, que continha uma imagem de Cristo. E quem fosse suspeito de ser um cristão precisava pisar nela. Quem se recusasse era torturado até a morte. Em uma das cenas mais angustiantes, tanto no livro quanto no filme, cristãos japoneses são lentamente afogados enquanto um dos missionários é forçado a assistir aquela cena toda. O Estado lhe diz, o governo: se você ama essas pessoas, negue a Cristo e elas viverão. O que estava sendo destruído ali não era apenas uma religião, era a ideia de pertencimento. Sem igreja, sem segurança, sem proteção. Mas uma coisa permanecia: eles ainda eram o povo de Deus. E é exatamente para pessoas assim que o apóstolo Pedro escreve no texto que nós vamos meditar nessa noite. Cristãos espalhados, marginalizados, desprezados pelo Império Romano. Gente que perdeu terra, honra, estabilidade e reconhecimento social. Pedro responde:
Vocês são casa espiritual. Vocês são sacerdócio. Vocês são povo de Deus. Porque quando tudo cai, quando tudo desmorona, Deus não perde a sua casa. Ele a carrega em pessoas unidas a Cristo. Nós estamos no 4º sermão dessa série, em 1 Pedro, e você precisa se lembrar de algumas questões importantes que nós já vimos até aqui e que aparecerão ainda até o final da carta. Pedro aqui é o apóstolo, a voz principal em Jerusalém, escrevendo num contexto de uma perseguição que começava no nascedouro da ascensão e do poderio de Nero, o imperador mais hostil à fé cristã. Para dar sustento espiritual aos cristãos, mediante essas circunstâncias que apareceriam e que eles enfrentariam, Deus usa o apóstolo para lhes dar as devidas instruções quanto à identidade que é definida por Deus. Nós somos estrangeiros, forasteiros, mas nós somos herdeiros da graça que nos salva e nos coloca num relacionamento de intimidade com Deus. A nossa esperança, ela é viva e, portanto, nós podemos ter segurança nessa mesma herança que nós recebemos. O crente não precisa andar por aí cabisbaixo ou preocupado, e esse tema vai voltar a aparecer na carta, no capítulo 5, nós trataremos dele. Nós temos uma alegria persistente. Afinal de contas, o crente é coisa de outro mundo, meus irmãos. Porque pode estar uma tempestade lá fora, mas existe uma paz que excede o conhecimento, um contentamento, uma alegria em pertencer a Jesus, que o mundo até tenta simular de algum jeito, mas não consegue. Depois, ainda no capítulo 1, Pedro nos ensina como é ser filho desse Pai. O que é esperado de nós é a santidade, a obediência. Essa santidade, obediência, é resposta ao resgate em favor de nós pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas não só preocupado em como nos tornar obedientes, Deus nos ensina a formar uma comunidade de amor fraternal. Então, do novo nascimento, nós passamos a um novo amor que transforma a gente, que muda a gente, que faz com que a gente, povo difícil, pessoas complicadas, e você não é essa Coca-Cola toda, eu também não sou, sejamos capazes de olhar para o próximo com compaixão, com ternura, com vontade de ajudar, de se aproximar, de caminhar juntos. Quem faz isso é o próprio Senhor no nosso coração. E se essa vontade falta em você, é o ponto de você se questionar se o amor de Deus de fato habita aí nesse coração peludo. Esse amor nos leva para, adivinha onde? Não, adivinhar não, que não é coisa de crente, mas imagine para onde? Para uma vida santa. E aqui nós temos um ciclo virtuoso: amor, santidade, obediência, amor, santidade, obediência. Ufa, isso é tudo o que acontece no 1º capítulo e o comecinho do 2º capítulo. Então Pedro escreve a cristãos que são como forasteiros no mundo hostil, não é muito diferente da nossa qualidade nos dias de hoje, e eles não são perseguidos como no Japão ali do século 17, mas já são estranhos, já são alvos de desprezo, já são pressionados a se moldar, e mais tarde sim, essa perseguição viria com tudo nas mãos de Nero. Mas a grande pergunta da carta é a seguinte: como viver fielmente quando o mundo não nos quer? Como viver fielmente? E Pedro responde reconstruindo algo essencial que nós já vimos aqui: a identidade. O texto de hoje é o coração dessa resposta, a identidade. E para você que gosta de anotar os temas dos sermões, aqui vai o tema: Deus não salva indivíduos soltos. Ou, se você preferir, nós não somos avulsos. Ele constrói uma casa e forma um povo. Esses são os dois argumentos do texto, do verso 4
ao verso 10. Ele constrói uma casa e ele forma um povo. São os dois argumentos que vão aparecer. Então vamos vê-los. Primeiro argumento: Deus constrói uma casa. Versos de 4 a 8. Acompanhe aí comigo. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Veja bem, Deus nos deu um lugar. Não um lugar qualquer, mas um templo em que cada um de nós é uma pedra nessa edificação. É parte fundante. Pedro começa dizendo aqui para nós: chegando-se a ele, Cristo, a pedra viva, a pedra que vive. Cristo é a pedra rejeitada pelos homens. Sua encarnação é estudada na teologia pelos teólogos como o estado de humilhação. Porque, sendo ele o princípio, o logos, em sua vida terrena ele foi crucificado, desprezado e humilhado. Mas para Deus, o Pai, ele é a pedra angular, o fundamento de tudo, a pedra preciosa, diz o texto para nós. Ele é Deus. Por mais voltas que a sua cabeça faça tentando fechar essa equação da Trindade, a minha também dá tela azul de vez em quando, mas aí eu respiro e assimilo pela fé que Deus é um e existem três pessoas distintas. Mas entenda que Jesus é o fundamento de tudo, ele é o próprio Deus. Se Jesus é o fundamento de tudo, é a pedra principal, a pedra angular, então ele sustenta outras pedras menores. Não é? Esse é o entendimento lógico. Mas talvez num rompante de humildade, você diga assim: pastor, eu sou uma britinha de asfalto. Naquele calorão do meio-dia, eu não sou nada, eu sou só uma pedrinha. Mas Pedro diz algo escandaloso. Escandaloso demais para ouvidos de judeus que estavam acostumados com pedras preciosas, selecionadas. Esses que buscavam os melhores lugares nos banquetes, atendiam por títulos, eram de um alto escalão, alguns eram dignos de serem sacerdotes entre o povão. Pedro diz para uma plateia e uma audiência ampla: também vocês são pedras vivas. Uau! Que afirmação de identidade nós temos aqui, meus irmãos. Vocês agora partilham da mesma filiação de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, nós somos filhos de um mesmo pai. Você já parou para pensar nisso? Com profundidade? Você tem a mesma filiação de Jesus. Então Deus não errou com a dona Francisca, uma baiana convertida numa família de devotos de orixás, mas que abraçou a fé em Jesus e agora é uma pedra viva que faz parte da mesma edificação que você. Ele também não errou com seu Antônio, que nem aprendeu a ler, porque teve que cuidar dos seus irmãos ainda muito cedo, aprender a ser o homem de casa. Mas lá pelas tantas, alguém falou do evangelho de Jesus para esse homem simples, que entregou o seu coração e agora é o seu parente. Ele tem o mesmo acesso a Deus que você. Nós somos irmãos em Cristo, pedras vivas, partes fundantes dessa edificação. Mas Deus também não errou com gente que nasceu em berço de ouro, que teve tudo de bom, mas que descobriu que o bom da vida mesmo é Jesus.
E as coisas podem até dar uma falsa sensação de segurança, mas nós só nos tornamos alguém porque Deus nos confere uma dignidade jamais vista antes. Nós somos pedras vivas. Deus não errou com você. Seja qual for a conjuntura da sua vida, os caminhos que você trilhou, os traumas que você vivenciou, Deus não errou com você. Deus não errou com brasileiros, peruanos, argentinos, africanos, suecos, poloneses, gente do mundo inteiro que não tinha nada a ver com o sangue judaico a princípio e que num primeiro olhar seriam distantes dessa promessa de comunhão com o Pai, porque Ele nos conferiu uma filiação. Porque todos nós somos continuidade do povo que no princípio era sim um povo étnico, geolocalizado no Oriente, que atendia pelo nome de Israel. Mas agora Pedro choca a todos utilizando essa linguagem bem apreciada por um judeu raiz. O templo, a casa espiritual, isso é nosso e não é de mais ninguém. Aqui ele está ressoando o texto de Isaías, capítulo 28, verso 16. E diz que qualquer um, de qualquer região, com qualquer sotaque, faz parte, pode fazer parte da casa construída por Deus. E não é só enfeite, é pedra que está ali ajudando a sustentar o edifício, diante de uma pedra angular que sustenta a todos nós, que é Cristo. Ou seja, dito tudo isso, Deus não constrói com tijolos, meus irmãos. Ele constrói com pessoas. A igreja não é o prédio. E toda vez que o irmão diz, vamos à igreja, à estrutura, um pastor perde alguns dias de vida, tá? Sempre que isso acontece, nós perdemos dias de vida. Brincadeira. A igreja, ela é um organismo vivo, unido a Cristo. E dentro dessa casa não existem espectadores, gente que está ali apenas para torcer na plateia, acompanhar os outros. Todos são sacerdotes. Não há mais castas e níveis diante de Deus. Todos, na qualidade de sacerdotes, podem se apresentar diante de Deus com sacrifícios espirituais, diz o texto. Isso significa que a oração do pastor não é melhor que a sua. Alguns irmãos ainda têm essa impressão clerical, né? A oração do pastor ela é mais efetiva. Então, preciso procurá-lo, porque quando ele orar, as coisas vão acontecer. Isso não é verdade. Não existe diferenciação no sentido de como nós podemos nos achegar ao Pai. Nós nos achegamos a Jesus. Temos a mesma qualidade de sacerdotes diante de Deus. É claro que no corpo estamos organizados em funções distintas. Deus quis que fosse assim. Mas não há mais castas. Não há níveis. Veja, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele chegava a Deus com os sacrifícios do povo para oferecer em holocausto, e só ele podia mediar essa relação. Agora em Cristo, nós já somos mediados por ele, pelo Filho, e portanto todos nós somos capazes de nos apresentar diante de Deus, porque Cristo já fez em nosso favor. Cristo já morreu em nosso lugar. Então a nossa vida, agora ela se torna um culto a Deus. Os nossos louvores, a nossa adoração, tudo que nós temos e dispomos, isso são os sacrifícios espirituais que estão ditos aqui no texto. Ou seja, é apresentar a sua vida diante de Deus, dizendo, Deus, está aqui quem eu sou. E eu vou dispor de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, para Ti. Então a minha vocação é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, a minha carreira, tudo que eu tenho, os meus sonhos, planejamentos, tudo é do Senhor. Esses são os sacrifícios espirituais. Não porque a gente tenha gabarito suficiente, mas porque Jesus já nos cobriu por inteiro. Essa é uma verdade celestial. Então nós podemos agora adorar, nos achegarmos a Deus com paz diante dele. Esses dias, eu e o pastor Giovanni, nós pensávamos juntos a respeito daquela música,
Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vocês conhecem essa canção, não conhecem? E a gente se perguntava ali, tá certa essa canção? Ela, teologicamente, ela se sustenta? Afinal de contas, Jesus não morreu por nós, e esse não é o maior sacrifício possível? Como assim agora eu disponho a minha vida como sacrifício diante de Deus? Que valor tem isso? A gente se perguntava. Então fomos para o texto bíblico para acharmos a resposta. E a resposta é que a nossa vida constitui sim uma oferta viva diante do Senhor, porque nós somos pedras vivas. Então oferecemos uma oferta igualmente viva, mas não porque o valor está em nós, mas porque o valor está inteiramente naquilo que Cristo fez por nós. E agora, em resposta de gratidão, nós ofertamos a nossa vida como sacrifício vivo diante dele. A nossa vida se torna um culto. Entenderam? Mas aqui há uma tensão crescente no texto, um momento crítico. A mesma pedra angular que sustenta esse edifício, que nos sustenta como pedras vivas, também é pedra de tropeço e ofensa para os descrentes. O texto que Pedro está utilizando aqui é o texto de Isaías, capítulo 8, nos versos 14 e 15, no contexto em que Deus diz ao profeta Isaías que eles seriam recuperados da noção de que eram edificados em Deus, mas as nações pagãs e os seus dominadores, esses seriam destinados à ira de Deus. Os que rejeitarem a pedra fundante, a pedra viva, viverão na desobediência e tropeçarão na palavra, sendo então destinados a demonstrar essa justa ira divina sobre a vida daqueles que pecam e não se arrependem. Não entenda errado, fique com o entendimento simples do texto. O destino de quem é desobediente é tropeçar na palavra de Jesus. Esses dias eu me prestei uma tarefa dura e ardilosa, que foi assistir o especial de Natal dos Portas dos Fundos. Não recomendo a ninguém. Não fiz isso porque aprecio a comédia deles de maneira alguma, mas fiz isso por honestidade intelectual. O seu líder criativo diz que leu muito a Bíblia, e ali naquela apresentação, enfim, naquele produto que eles criaram, ele disse que tinha algumas questões da Bíblia para tratar. Então, por honestidade intelectual, fui lá assistir. Mas o que eu encontrei ali, meus irmãos, é Jesus como pedra de tropeço e ofensa. Porque incapazes de olharem para si mesmos e verem o quanto são indignos de Deus, eles arrotam uma prepotência como quem diz: quem é esse Deus aí que está dizendo como eu devo viver a minha vida? Eu oro por eles, oro por mim mesmo para que eu os ame como Jesus nos ensina a amar. Mas analisando à luz da Bíblia, ali eu encontro o perfil de gente que encontrou em Jesus o seu tropeço e lutarão com todas as forças para que mais pessoas tropecem em Jesus. Não caia nessa. O Evangelho, ele não é neutro. E Cristo divide radicalmente aqueles que são humildes e aqueles que são soberbos, os que confiam em si e os que confiam nele, os que amam mais esse presente século que aqueles que almejam a vida com ele. Mas Jesus faz mais do que dividir, claro. Ele forma, ele molda, ele caracteriza um povo, e esse é o segundo argumento do texto. Deus forma um povo. Versos de 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Deus nos deu um nome.
Deus, depois de nos dar um lugar, uma casa espiritual, uma habitação, Ele nos dá uma identidade por um nome: povo seu. Pedro utiliza aqui os títulos de Israel: geração eleita, Êxodo capítulo 19, sacerdócio real, que vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, mas ressoando o texto do Antigo Testamento, nação santa e povo exclusivo, Deuteronômio 7 e 14, quando Deus os coloca ali diante de dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte. Ele diz: vocês são a nação santa, o povo exclusivo. Mas agora isso tudo é transferido para nós. A igreja é o novo Israel. Agora nós pertencemos a uma nova realidade. Antes nós não éramos seu povo, éramos inimigos, rebelados contra Deus, prontos para escolher o caminho de morte. Entre os dois caminhos propostos, nós escolhíamos sempre a desobediência, porque o nosso projeto era o projeto de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Queríamos afrontar a Deus, construindo um projeto humano para as nossas vidas, todo rascunhado no papel e dizendo: eu preciso fazer isso, eu preciso alcançar aquilo, obter aquilo outro, eu preciso de recursos financeiros, eu preciso de status, eu preciso trilhar o meu caminho e seguir o meu coração. Babel para os pós-modernos. Daria um bom nome de um livro, né? Nós não tínhamos a misericórdia de Deus, essa que se renova a cada manhã, porque Deus é misericordioso para com os seus. Ele é capaz de transformar, de reverter as coisas e as situações na vida daqueles que o amam, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, por terem alcançado a misericórdia de Deus, são capazes de amá-lo. Agora nós somos um povo. Eu e você, nós somos irmãos. Já era, viu, Betão? Não tem mais o que fazer. Nós somos irmãos. Temos que ir juntos até o fim. Ser povo é pertencer. Nós pertencemos a Jesus e pertencemos uns aos outros, sabia disso? Por isso essa realidade de: pastor, eu vou na igreja domingo, eu louvo, escuto o sermão, volto para casa e domingo que vem eu me reabasteço. Essa não é a realidade do cristão genuíno. Se não há pertencimento durante a semana, se não há envolvimento. Por isso, esse é o meu momento de apelo a você. Você que gosta de listas de resoluções e metas para o ano. A gente ainda está no comecinho do ano. Talvez você esteja ainda escrevendo as suas. Mas se você quer ter uma meta, uma resolução realmente transformadora para a sua vida, coloque aí nos seus alvos: ser mais igreja, ser mais pertencente a esse povo no ano de 2026, custe o que custar. É o seu tempo que está sendo requerido? Então dê mais do seu tempo. São os seus talentos e tesouros que você anda escondendo por aí para não ter que se comprometer com ninguém, para não ter que se comprometer com a escala do louvor? Você que é um instrumentista, um músico, é a sua capacidade financeira que Deus te deu para você abençoar, inclusive abençoar aquele que vai começar o dia amanhã pensando: Deus, como que eu vou pagar esse boleto? Como que eu vou colocar alimento na mesa da minha família? E talvez Deus te abasteceu com recurso financeiro para que você contribua na vida da igreja, dos irmãos. A gente canta bonitinho, né? Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis a minha vida, Senhor. Mas depois a gente diz: Senhor, não é qualquer hora não, né? Não é qualquer lugar, né, Senhor? Não é bem por aí. Porque você sabe, pastor, eu não tenho tempo para participar de um pequeno grupo no meio da semana, me envolver com os irmãos. Eu tenho que dar conta da minha família, da minha carreira, dos meus negócios. Eu não posso me comprometer, como eu disse, com uma escala de alguma coisa na igreja, no ministério de mulheres, ajudar. Eu não posso. Deus até me deu diplomas, uma boa educação, mas dar aula e ensinar na igreja não é para mim, não.
Pastor, eu até tenho os meus milhares de reais ou milhões guardados, mas é que assim, ajudar os outros não é muito pedagógico, né? E às vezes a gente vai criando essas desculpas para não se envolver, para não ser pertencente. Então meu apelo a você é: seja igreja, seja radical. Você faz parte de um povo que Deus uniu, e esse povo, como bem disse o presbítero Betão, está em missão. Veja, uma vez alcançados por essa maravilhosa graça, que nos dá um lugar agora de pertencimento, agora nós proclamamos para os demais, diz aí o verso 9, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, as virtudes que eu tenho para anunciar é de um homem que viveu há mais de 2000 anos e disse que nele nós encontraríamos o caminho, a verdade, a vida, que encontraríamos nele uma completa saciedade da fome e da sede das nossas almas. Disse que nele nós teríamos vida e vida em abundância. E sabe de mais uma coisa? Ele disse que tem um banquete para nos oferecer. E tem lugar à mesa, você vem comigo. O convite do banquete de Jesus é para você também. É para todo aquele que dispuser o seu coração para fazer parte desse povo. É para todo aquele que não encontra pertencimento em lugar nenhum desse planeta e anda por aí com o coração pesaroso. Talvez você seja essa pessoa. Pastor, você não conhece a minha história. Passei por tanta coisa. Não consigo me sentir pertencente a ninguém, a nada, são tantos traumas acumulados. Ei, o convite de Jesus é para pertencimento e para pertencer a esse povo. Nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos em unidade e amor, em auxílio. É para todo aquele que cansou de tentar achar respostas por aí, mas agora o céu abriu. E você consegue ver um vislumbre da bondade, de um amor sem igual, dizendo: eu posso fazer parte de um povo. Você não vai encontrar isso no seu grupo de pedal, que já até atualizou lá no WhatsApp, grupo de pedal 2026. Toda vez eu utilizo esse exemplo, né, mesmo? Nada contra o pedal, tá? Sei que gosta. Mas talvez você ache que aquele grupo que você tem é o grupo do pertencimento. Mas o verdadeiro pertencimento é o povo de Deus. Torço para que haja povo de Deus no meio dos grupos que você participa. Mas se não há, seja essa luz para que eles também façam parte desse povo. No Japão, do filme, do livro O Silêncio, o governo destruiu templos, mas não conseguiu destruir a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não mora em prédios. Ela mora em pessoas unidas a Cristo. Eu e minha esposa, nós vimos ali uma igreja anglicana aqui, uma igreja luterana acolá, sei de trabalhos de irmãos pentecostais. A igreja lá não morreu. Mesmo que pequena, mesmo que engateando, séculos depois ela persiste, porque essa é uma promessa bíblica. Satanás e as portas do inferno não prevalecerão, nem contra a igreja japonesa e nem contra nós. Essa é uma promessa de Deus para o povo que o pertence. O mundo pode tirar status nosso, segurança, reconhecimento, isso pode acontecer da noite para o dia, mas não pode tirar nossa identidade em Cristo. Você não é ruína, você é templo. Você não é órfão, você é povo. Você não é descartável, meu irmão e minha irmã. Você pertence a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Somos Teu povo. A alegria do pertencimento é entender que tão alto preço foi pago em nosso favor. E agora nós podemos viver unidos a Ti, ao Teu Filho e uns aos outros. Nos ensina a ser mais pertencentes uns dos outros. Tira de nós, Senhor, máscaras, medos, traumas,
Tira de nós, Senhor, qualquer desculpa que diz que a gente não é bom de relacionamento, que a gente é tímido, e nos coloca, Senhor, para vivenciarmos as benesses do Teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.